Bom, hoje vamos estar aqui trazendo, apresentando sobre a cultura do milheto. A gente dividiu em três temas, em três vídeos, falando tudo sobre a cultura, desde da sua origem até o produto final, sua produção, colheita, tudo. Bom, o primeiro grupo ele é dividido pelos discentes João Lucas, Viana, Lauro Miller, Murilo César e Thiago Nogueira. Bom, sumário. Vamos apresentar sobre a origem, importância socioeconômica, as exigências climáticas, a estimativa de produtividade, anatomia e, por último, a fenologia da cultura. Bom, vou estar aqui apresentando para vocês sobre a origem, né? De onde surgiu o milheto. Bom, basicamente, o milheto ele é um grão cultivado há milênios, tendo emergido aí com uma cultura de grande importância em várias partes do mundo, incluindo aí o Brasil. Ela foi originada em regiões semiáridas da África, onde essa área é reconhecida aí pelas suas condições desfavoráveis, com climas desafiadores e longos períodos de seca. E um ambiente ali pouco fértil, né? Um solo pouco fértil. O milheto, ele então se adaptou muito bem a essas condições e conseguiu se desenvolver uma resistência notável a essa seca e a capacidade de crescer em solos pobres. E mais recentemente, em regiões semiáridas do Brasil, desempenhando aí um papel crucial na segurança alimentar, na sustentabilidade agrícola, na geração de renda e adaptação às mudanças climáticas, né? Bom, a partir da África, que é da onde surgiu, onde os primeiros indícios, né, dessa cultura, o milheto ele se espalhou para outras regiões, como a Índia, China e as Américas, tornando aí um alimento básico em muitas culturas. Em todas essas regiões, o milheto não apenas se estabeleceu ali como um alimento básico, né, mas também adquiriu significativos culturais, tradicionais profundos. E em muitas comunidades também, ela é usada como cerimônias, festivais e preparações culinárias tradicionais de cada lugar, né, evidenciando aí um papel integral na vida diário das celebrações culturais. Bom, o milheto, com sua notável adaptabilidade e valor nutricional, ele continua sendo uma cultura vital no cenário agrícola global. Em questão aí de mudanças climáticas e de crescentes necessidades de culturas resistentes e sustentáveis, o milheto está ganhando um grande reconhecimento como uma opção viável e valiosa para garantir a segurança alimentar futura. Seu legado, ele se iniciou aí na África, né, como eu tinha comentado anteriormente, e se expandiu pelo mundo. Ele é um testemunho uma grande importância e resiliência como um dos grãos mais versáteis e nutritivos disponíveis hoje em dia. O bilheto, ele desempenhou um papel crucial na subsistência de muitas civilizações antigas também, sendo uma das primeiras culturas ao serem domesticados pelo homem. Ao chegar ao Brasil, quando chegou ao Brasil, essa cultura se adaptou muito bem às condições climáticas da região. E em seguida, o milheto se integrou às práticas agrícolas locais, oferecendo aí uma alternativa muito valiosa para as culturas menos resistentes, assegurando aí a alimentação e a renda de pequenos agricultores. Bom, em seguida, eu vou estar falando melhor sobre a importância socioeconômica que essa cultura trouxe aí pro mundo, né? Bom, o milheto, ele possui uma grande importância socioeconômica, tanto pela sua resistência à adaptabilidade, como eu tinha dito, tornando-se uma cultura essencial para a segurança alimentar, sustentabilidade agrícola, geração de renda e a diversificação econômica. No contexto geral, de desafios climáticos e ambientes crescentes, que ultimamente está crescendo cada vez mais, o milheto se destaca como uma solução viável e valiosa para a cultura global e local, em cada país, né? O milheto em si, ele é uma fonte vital de alimentos, que é muito rico em proteínas, fibras, vitaminas e minerais, em regiões propensas à seca e escassez de alimentos, né? Devido à sua resistência
e condições adversas, como solos pobres e falta de água, o milheto aí ele pode ser cultivado em outras culturas. Onde ele pode ser cultivado onde outras culturas, como milho e trigo, por exemplo, falhariam, né? E isso o torna uma importante fonte de nutriente para milhões de pessoas. No Brasil, o milheto é amplamente utilizado como forragem para animais devido à sua alta produção de biomassa e, consequentemente, o seu grande valor nutricional, né? Essa utilização dessa cultura, como na alimentação de gados, aves e outros animais de criação, ele contribui significativamente para a produção pecuária, que é uma importante fonte de renda para muitas famílias rurais hoje em dia, né? O uso desse milheto, ele, como forragem, ele também ajuda a manter a estabilidade dos preços dos alimentos para os animais, garantindo assim uma fonte de alimentação constante e econômica durante os períodos de seca. Bom, dando continuidade, essa cultura do milheto, ela contribui bastante para a sustentabilidade agrícola. Frequentemente, ela é utilizada em sistemas de rotação de cultura, ajuda a melhorar a fertilidade do solo, controlar ervas daninhas e pragas e reduzir aí a erosão da área, né? A sua capacidade em crescer em condições adversas, difíceis de crescer, ela reduz a necessidade de insumos agrícolas caros, como fertilizantes e pesticidas, promovendo assim uma prática agrícola mais sustentável e econômica para os pequenos agricultores, que necessitam, né, de ter um menos custo na produção. Então, é viável. É, Dando continuidade, o milheto, ele, em muitas regiões, é uma fonte muito importante de renda, tanto para pequenos agricultores e em comunidades rurais, como eu tinha dito agora. Devido a essa facilidade de cultivo, permitindo que famílias agricultoras possam garantir colheitas, mesmo em anos aí difíceis, de secas, como a gente teve recentemente, né? Proporcionando aí uma fonte de renda mais estável. Você sempre tendo certeza que você vai tirar uma renda todo ano dessa cultura, né? Embora menos comum que outras culturas principais, o milheto ele tem um potencial para o mercado interno e exportação. Produtos derivados desse milheto, como farinhas, grãos, eles podem se encontrar no mercado, especialmente com a crescente demanda de alimentos saudáveis e sem glúten, né? Dada a sua importância nutricional e econômica dessa cultura do milheto, ela é uma cultura que merece muita atenção, e tanto em termos de pesquisa agrícola quanto em políticas de desenvolvimento rural. Então é uma cultura em si muito importante, né, que a gente tem que dar mais atenção para essa produção de milheto. Com o aumento desses desafios impostos pelas mudanças climáticas, o milheto pode se tornar futuramente uma peça-chave na promoção da resiliência agrícola e na garantia de segurança alimentar em diversas partes do mundo. Aí, no slide, eu trouxe algumas importâncias socioeconômicas, como eu tinha dito ali em cima, sobre a cultura do milheto, né? Que é a segurança alimentar, desenvolvimento social, o impacto econômico que traz a cultura e o seu próprio cultivo sustentável do milheto, que contribui para a preservação dos ecossistemas e a mitigação de mudanças climáticas. Olá pessoal, meu nome é Murilo. Agora eu vou dar continuidade sobre a cultura do milheto, falar sobre as exigências climáticas que essa cultura exige durante todo o seu ciclo. O milheto ela é uma planta originária da África. A África, como todos nós sabemos, é uma região de clima quente. Então o milheto é uma planta anual de clima quente, que é altamente resistente a déficit hídrico. Ela necessita de pouca água para o seu desenvolvimento. Ela é uma planta do tipo C4. O que isso significa? Que ela é uma planta eficiente na fotossíntese e no uso da água.
E também ela é uma planta que é utilizada como forragem em período de escassez, por apresentar um alto valor nutritivo, um alto valor proteico e produzir uma grande quantidade de forragem em épocas de seca para fornecer para alimentação animal, para alimentação animal. Bom, agora falando um pouco sobre algumas características do milheto. O milheto ele possui um crescimento rápido, alta qualidade nutritiva e teor proteico, por isso que é fornecido para os animais a forragem, e possui uma facilidade de manejo, principalmente por conseguir cultivar ele com baixo índice de água. Aqui uma eficiência hídrica que o milheto consegue fazer é que se usar entre 282 a 300 gramas de água, ele consegue produzir 1 grama de matéria seca. Agora falando sobre a temperatura do milheto, a temperatura ideal, ótimo para desenvolver, ter um melhor desenvolvimento dessa cultura, fica ali em torno entre 31 graus Celsius a 34 graus Celsius. Como já dito anteriormente, é uma planta de clima quente, então ela não consegue tolerar geadas. Então ali em temperaturas abaixo de 15 graus, de 13 graus, ela não vai conseguir se desenvolver normalmente, e consequentemente a planta não vai conseguir se desenvolver e vai morrer. Em relação à luz solar, como já dito anteriormente, é uma planta do tipo C4, que é eficiente na fotossíntese, então ela responde à intensidade luminosa, em que a planta consegue translocar mais seus assimilados e se desenvolver melhor. Em relação à precipitação, como é uma planta de clima quente, então ela não necessita de tanta água durante seu ciclo. Fica ali em torno de 130 a 300 milímetros anuais, tolera baixa precipitação. Agora, em relação ao desenvolvimento e temperatura dessa cultura, na iniciação foliar é influenciada pela temperatura do solo, e a extensão foliar está relacionada à temperatura acumulada. Em relação à iniciação e aparecimento das folhas, não são dependentes da luz, não precisa de luz para fazer essa iniciação e aparecimento das folhas nos seus estágios iniciais. Agora, no estágio reprodutivo, depende da temperatura e da irradiância para que a planta consiga se desenvolver. Bom, agora, quais são os efeitos que a temperatura ocasiona nessa cultura, nessa planta? Em relação a folhas e perfilhos. Quanto maior a temperatura, mais folha. Como já dito anteriormente, é uma planta que é eficiente na fotossíntese, então consegue se desenvolver melhor de clima quente. Ótima para perfilhos, a temperatura ali fica em torno de 22 graus Celsius a 25 graus Celsius. Também influencia no rendimento. Se a temperatura foi a maior que o desejado, que é o ótimo, pode reduzir o rendimento e, como já dito anteriormente, geadas são prejudiciais. Então, não é uma planta que tolera climas temperaturas muito baixas. Bom, agora falando sobre em relação à eficiência do uso da água, sobre essa resistência que essa planta tem sobre o déficit hídrico. Como já dito, é uma planta cultivada com precipitação mínima de 130 a 300 milímetros anuais, que tolera mais essa baixo déficit hídrico. E quais são as estratégias que essa planta faz para que ela tenha essa resistência ao déficit hídrico? O fechamento estomático ao meio do dia, geralmente no meio do dia a gente tem temperaturas mais elevadas e a planta transpira mais, perde mais água, então ela faz esse fechamento dos estômatos no meio do dia para não perder tanta água, e os estômatos mais abertos na fase inferior da folha, que também não ocasiona maior perda d'água. Então essas são as estratégias que a planta faz para que ela seja altamente resistente ao déficit hídrico. Agora sobre em relação ao manejo climático e a temperatura e irrigação. A temperatura noturna ideal fica ali em torno de 15 a 28 graus Celsius, e para que na germinação dessa planta ela exige um mínimo de 30 milímetros de água para que a planta consiga germinar, para que a semente consiga germinar. É uma planta que é muito utilizada como alternativa para outono e inverno na safrinha e cobertura de solo,
E também o fotoperíodo vai influenciar no florescimento dessa planta. É uma planta utilizada muito safrinha e para fazer a cobertura de solo para que o solo não fique exposto ao sol. Agora, mudando um pouco de assunto, falar sobre a estimativa de produtividade dessa cultura. A gente tem a planta que tem finalidade para grãos e outra finalidade como forragem. Para os grãos, o milheto ele tem uma produtividade estimada de 500 a 1.500 quilos por hectare. Já para a forragem, que é utilizada para alimentação animal, fica ali em torno de 60 toneladas por hectare de massa verde e 20 toneladas de hectare de massa seca. É isso, pessoal. Agora o João vai dar continuidade no trabalho e vai falar sobre a morfologia do milheto. O milheto pertence ao gênero Penicetum, que possui mais de 140 espécies, né, dentro desse gênero, sendo que os três mais produzidos, mais comercializados aqui no Brasil é o quicuio, o capim-elefante e o milheto. Em relação à morfologia do milheto, ele é uma gramínea, então ele está dentro da família Poaceae, ele é de crescimento ereto, então ele é capaz de realizar uma boa interceptação da luz solar, muito por conta também da maneira com que as suas folhas são distribuídas no caule, e por conta disso ele consegue realizar uma alta taxa de matéria verde. A sua raiz é agressiva, podendo chegar até 5 metros de profundidade, o que possibilita com que o milheto ele seja plantado, seja cultivado em locais mais secos, né, por conta desse potencial da raiz de, de atingir camadas mais profundas do solo em busca de água e nutrientes. E ele é considerado de crescimento rápido, que é uma coisa muito positiva quando a gente pensa no pastejo, por exemplo, onde o primeiro pastejo com milheto já pode ser realizado em cerca de 35 a 40 dias após a semeadura. Então, ele é uma boa possibilidade. Em relação à sua inflorescência, ele é do tipo panícula, e essas panículas elas são similares em tamanho e forma, sendo elas rígidas e compactas. Ele apresenta um excelente perfilhamento, então ele vai ser muito bom, como eu falei anteriormente, utilizá-lo, né, como pastejo e também utilizá-lo como cobertura de solo, por conta dessa abundante folhagem, né, que ele produz, por conta dele ter esse excelente perfilhamento. E os tipos de perfilhamento dele é o primário, o basal, o secundário e o nodal. Em relação à planta do milheto, ela é uma gramínea, como eu falei anteriormente, anual robusta, com alturas de 1,5 m a 3 metros, podendo chegar até 5 metros de altura. Em relação às suas folhas, elas são longas, lisas ou de superfície pilosa. Seu formato ele vai ser lanceolado, com comprimento que varia de 90 centímetros a 1 metro, e a largura dessas folhas varia de 5 a 8 centímetros. As raízes surgem dos nós inferiores para suportar a planta e a espiga terminal. A primeira das raízes secundárias consiste em um par radicular, que se desenvolve no primeiro nó em um plano com a primeira gema axilar, e ele apresenta apenas uma raiz seminal, que vai durar em média de 45 a 60 dias. Então essa raiz, como eu falei anteriormente, ela pode chegar até 5 metros de profundidade, o que possibilita, né, que o milheto seja cultivado em regiões mais quentes, com menos índices de pluviosidade, com menos chuva, por conta desse potencial, né, de atingir as camadas mais profundas. O pomo do milheto eles são densamente lisos, com espessura entre 1 a 2 centímetros. E ele possui ramificações secundárias e terciárias. Em relação à panícula e frutos, as panículas elas têm de 2 a 3 centímetros de diâmetro e 15 a 45 de comprimento. Como eu falei anteriormente, essas panículas elas são similares em tamanho e forma e são rígidas e compactas.
Em relação às suas cariópes, que é o peso de 1.000 sementes, elas variam de 3 a 15 gramas. Bom, continuando aqui com o milheto, hoje eu vou falar um pouco da fenologia da planta, né? E o ciclo fenológico aí do milheto ele pode ser dividido em 3 fases de crescimento: fase vegetativa, aí, que seria a fase de crescimento 1, a formação da panícula, e enchimento de grãos, a partir, né, que seria a fase 3. E a partir dessas 3 fases, a gente consegue subdividir elas em 9 estágios de desenvolvimento. Aqui a gente tem algumas tabelas que podem demonstrar isso. Né? Na fase de crescimento 1, aí, 4 estágios de desenvolvimento: né? Emergência, 3 folhas, 5 folhas, e iniciação da panícula, aí, onde se finaliza a fase vegetativa. Depois a gente passa para a fase de desenvolvimento da panícula, com 3 estágios de desenvolvimento: folha bandeira, estágio de emborrachamento e estágio de 50% de florescimento. E aqui a gente tem a fase 3, a fase final, né? A fase de enchimento dos grãos, que seria o estágio leitoso, o estágio pastoso e a maturidade fisiológica aí, ou formação da camada preta do grão. Aqui a gente também tem uma outra imagem que mostra mais ou menos o desenvolvimento da planta ao longo dessas fases e desses estágios de desenvolvimento. Bom, a fase de crescimento 1, né, na fase vegetativa ali, ela começa pelo estágio de desenvolvimento 0, que seria a emergência da planta, e esse estágio é caracterizado pela visibilidade do coleóptilo, né, da superfície do solo, ou seja, a gente consegue já visualizar as primeiras partes ali da planta acima do solo, e esse estágio ele dura aí de 2 a 3 dias, né, o seu tempo de duração. A gente tem o estágio de desenvolvimento 1, que seria o estágio de 3 folhas, né? Então a terceira folha ela é completamente expandida e a segunda folha ela ainda é levemente enrolada na base. Tá? A gente tem o rápido crescimento das raízes seminais, né? Essas raízes que têm origem no embrião ali, e desenvolvimento também das suas finas ramificações. Né? Já começa aí esse desenvolvimento das ramificações das raízes seminais. E 1 ou 2 raízes adventícias aí visíveis. Tá? Aí a gente tem o estágio de desenvolvimento 2, é o estágio de 5 folhas, ou seja, a lâmina da quinta folha é visível com aproximadamente 13 a 15 dias após a emergência. A gente vai ter aí a completa expansão da primeira e segunda folha. A terceira folha ainda levemente enrolada. As raízes seminais aí, com grande número de ramificações, elas já são vistas bem desenvolvidas nessa fase, e as raízes adventícias começam a aparecer, e também a emergência de folhas de perfilhos de dentro das bainhas das folhas basais. Essas raízes adventícias, elas ficam ali um pouco acima do solo, né? Elas já aparecem ali acima do solo, e elas têm a mesma função dos outros tipos de raiz, né? Que seria a absorção de nutrientes e água, mas elas têm um papel importante aí também na sustentação da planta. Tá? E aqui no estágio de desenvolvimento 3, já tem a iniciação da panícula, né? Quase no final aí do estágio vegetativo. A gente tem a completa expansão de folhas, ou essas folhas ainda estão em vários estágios de desenvolvimento, né? Como elas não completam a sua expansão juntas, então aí a gente pode ter vários estágios de desenvolvimento de cada folha. E primeiros 2 ou 3 internódios começam a se alongar, né? Assim como o ponto de crescimento está acima da superfície do solo. E o desenvolvimento de uma rede de raízes laterais e adventícias na raiz seminal começa aí porque a planta começa a ter uma altura maior, uma estrutura maior. Então, o sistema radicular precisa se desenvolver justamente para conseguir absorver nutrientes suficientes para manter essa planta e também conseguir sustentar ela de pé no solo. Né? E a gente também aqui já tem um número de perfilhos que começa a emergir no padrão de desenvolvimento similar ao como principal. E por último, aí, nessa fase de crescimento, a gente tem, na verdade, o estágio de crescimento, a gente já entra aqui no estágio de desenvolvimento 4, na fase de crescimento 2. Aqui já começa, então, o desenvolvimento da panícula. Tá? Nesse estágio, a gente tem a folha bandeira, né, que caracteriza esse estágio. E na iniciação da panícula, as folhas não expandidas emergem sequencialmente e expandem aí para seu tamanho completo. Então, as folhas já estão completamente expandidas. E a gente tem também a elongação sequencial dos internódios. Né? Cada sucessivo internódio, começando da base, é mais longo do que o seu antecessor. Ou seja,
o segundo internode vai ser mais longo que o primeiro, o terceiro mais longo que o segundo, e assim sucessivamente. A gente tem também aí o desenvolvimento de ramificações, espiguetas e os primórdios florais. Tá? A panícula ela persiste envolvida pela bainha da folha bandeira e outras folhas também, então ela ainda, né, no início do seu desenvolvimento, ela ainda está ali protegida aí pelas essas bainhas foliares. Então a gente chega também aí no estágio de desenvolvimento 5, né, o estágio de emborrachamento aí da panícula e da planta. A panícula ela persiste ainda na bainha foliar da folha bandeira, porém ela já aumenta nesse estágio rapidamente em comprimento, em largura, e o desenvolvimento dela já é quase completo. Tá? Ela também inicia a emergência do colar da folha bandeira com a elongação do pedúnculo. Nessa fase é importante a gente se atentar a algumas coisas que influenciam na planta até aqui. Tá? A falta de nitrogênio lá na semeadura pode atrasar levemente o tempo de iniciação floral. A aplicação de nitrogênio, né, também pode causar uma maior taxa de produção de espiguetas. Então a gente pode ver que a aplicação de nitrogênio ela é vantajosa, né, e tem resposta na planta do milheto. A gente tem aí um atraso na iniciação da panícula, que o atraso, né, na iniciação da panícula pode resultar em mais folhas, perfilhos por planta, maior área foliar e maior peso em matéria seca total da planta. Justamente por conta desse atraso na iniciação da panícula, né, significa que a planta aí vai ter mais tempo para mandar aí energia, né, e nutrientes para a parte vegetativa da planta, né, justamente as folhas e os colmos. Então aí vai ter um maior perfilhamento por planta, umas folhas maiores também, mais folhas, né, e uma maior área foliar também. Agora falando de estresse hídrico, tá, o estresse de água antes da iniciação da panícula normalmente não vai afetar o rendimento de grãos do colmo principal, mas pode até aumentar o rendimento de grãos dos perfilhos. Tá? Isso é interessante, mas a gente tem que cuidar porque o estresse hídrico também, durante o desenvolvimento da panícula, reduz o rendimento de grãos do colmo principal. E se esse estresse hídrico acontecer durante o florescimento ou enchimento de grão, ali, ele vai reduzir o rendimento de grãos, tanto do colmo principal quanto dos perfilhos. Então a gente tem que cuidar aí para que não falte água, principalmente no período reprodutivo da planta aí, né, que seria ali no desenvolvimento da panícula e depois, posteriormente, no florescimento e enchimento de grão. E aí a gente entra aqui no estágio de desenvolvimento 6, né, ainda na fase de desenvolvimento da panícula, e esse estágio aí é caracterizado pela emergência de 50% dos estigmas na panícula. Tá? Então a antese nessa espécie, né, no milheto, a espécie feminina, a antese feminina ocorre antes da antese masculina. Isso se chama protogenia. Né? E a antese aí é justamente o amadurecimento da parte feminina da flor antes do amadurecimento da parte masculina. E isso garante aí uma maior taxa de alogamia na planta. Né? Então ela vai ser uma planta aí que justamente essa protogenia favorece aí a fecundação cruzada da planta. E que pode ser aí realizada principalmente por ventos, né, através do vento, e também aí pelo auxílio de insetos polinizadores. O estigma permanece receptivo por vários dias e seca aí poucas horas após a polinização desse estigma. E aqui a gente tem imagens que representam esse estágio de desenvolvimento, né, que seria aí a formação dos estigmas na panícula, né? E a gente tem aí na primeira imagem ele começando o seu desenvolvimento e na terceira imagem ele com o seu desenvolvimento já praticamente completo. E a gente vê também que o desenvolvimento começa do topo da panícula até a base. E aí a gente entra então no estágio de desenvolvimento 7, tá? Aqui a gente já está na fase de enchimento de grãos e a terceira fase de crescimento. Nesse estágio, a gente já tem a parte de enchimento de grãos, então a gente já tem o grão ali formado, né? Ele está se formando nesse processo, nesse estágio, e a gente começa aí com o estágio leitoso, né? É a característica desse período de desenvolvimento da planta. Então os grãos começam a tornar-se visíveis no florete em 6 a 7 dias após a fertilização lá do estigma. E a camada de semente aí, da semente ela é cheia primeiramente com fluido aquoso e mais tarde com fluido leitoso aí, carregando aí esse líquido aí carregando uma alta quantidade de amido, né, e carboidratos aí, e consequentemente enchendo as células do endosperma da planta, do grão ali da espiga.
e também há um aumento aí no peso da matéria seca do grão, justamente por conta desse enchimento, né? Então a gente chega aí no estágio de desenvolvimento 8, né, da fase de enchimento de grãos, e nesse estágio já o grão já está num nível pastoso, né, o que caracteriza esse estágio, e o fluido leitoso gradualmente nessa fase, né, gradualmente muda de forma semissólida para a fase sólida, né? Há também um aumento de conteúdo de amido e decréscimo de umidade, né, justamente para que esse grão consiga se firmar aí, ficar de forma mais sólida mesmo, e também uma gradual mudança do estágio de consistência de macio para pastoso e até farináceo aí no final desse estágio. E aqui a gente tem uma imagem da panícula, ali da espiga, no caso, já quase desenvolvida, né? Os grãos já estão aparentes, e aí ele está no processo de enchimento aí, e já com um grão já pastoso também. Já passou do estágio de grão leitoso. E por último, a gente chega então aí no estágio de desenvolvimento 9. Aqui a gente tem a maturação do grão, né? Justamente indicado aí pela formação da camada preta, e essa formação de camada preta começa nos grãos da parte superior da panícula e vem até os grãos da parte inferior aí da base da panícula. E o grão, nesse estágio, ele alcança o máximo do seu peso seco, ao tempo que a importação de carboidratos cessa também, e a região preta forma-se aí na região do hilo, né? Como que isso acontece? A região do hilo ali é a região onde o grão está conectado à planta-mãe. Quando a planta-mãe para e cessa essa importação, esse envio de carboidratos para o grão, né? Justamente essa pausa no fornecimento de energia, de carboidratos, faz com que a região do hilo, que é essa região de conexão entre grão e planta-mãe, fique preta, né? E isso aí nos indica, então, a maturidade fisiológica do grão e da planta. Aqui algumas referências e muito obrigado.